Olá, gente. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 40 a 43 de Ezequiel. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que esses capítulos não tem, assim, o porquê de eu ficar aqui lendo, uma vez que ele fará uma descrição minuciosa de como será o templo de Jerusalém que deverá ser construído para o Senhor Deus. E nessa descrição vai falar metragens, alturas, profundidade, números de escada, números de quartos, números de portas, e ele será muito técnico. E eu não tenho a capacidade de fazer um desenho bonito para ficar mostrando durante a leitura, para poder ficar mais agradável. Enquanto eu estou lendo, vocês verem o que está se passando. No entanto, eu achei 3 links que apresentam as imagens em vídeo 3D dessa descrição que está no capítulo 40, 41, 42 e na parte inicial do 43. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que tudo isso, do capítulo 40 ao 43, ele aconteceu no 25º ano do período de exílio de Israel. No princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade de Jerusalém. Veio sobre Ezequiel a mão do Senhor e levou em visão a terra de Israel. Essa é novamente a diferença deste capítulo entre os demais, porque nos demais capítulos o Senhor, Ezequiel fala assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem. E pela segunda vez aqui vai dizer, veio a mim a mão do Senhor e me levou. São tratamentos diferenciados quando o Senhor mostrou o Vale dos Ossos Secos. E agora, quando o Senhor vai mostrar a terra, a construção do templo de Israel, conforme ele deve ser construído. E Deus vai levar o seu espírito pela mão. Então, aqui, assim como no Vale dos Ossos Secos, Deus trata diretamente com Ezequiel de uma forma mais íntima, dando a oportunidade de Ezequiel ouvir a voz do Senhor, ver, e ele até mesmo perguntar algo que ele queira perguntar. E o capítulo diz assim, e me pôs sobre um monte muito alto, no qual havia como um edifício de cidade, para o lado sul. Lá, eis um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava de pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Disse-me o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos e põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isso foste trazido aqui. Anuncia a casa de Israel tudo quanto verás. Então, aqui começa o capítulo 40, quando Deus pega Ezequiel e leva ele lá na terra de Israel, no lado sul, e mostra. Então, Ezequiel vai contemplar com seus próprios olhos essa preparação de Deus. E ele deveria notar, porque ele, ao voltar, Deus fazer com que o seu espírito retornasse, ele deveria chegar ao povo e dar para eles o desenho de tudo quanto ele viu, com todas as medidas que Deus passou para eles,
que assim deveria ser construído o templo. E assim vai aparecer no capítulo 40, 41, 42. Quando chegar no capítulo 43, tirando uma pequena parte em que Deus descreve sobre a parte onde feitos os sacrifícios, Deus vai falar sobre a glória do Senhor que enche todo o templo. Então, o capítulo 43 diz: Então o homem me levou à porta que olha para o oriente, e eis que no caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel, e a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a que eu tive junto ao rio Quedar. E me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor enchia todo o templo. Nós vimos que nas visões anteriores, quando ele diz que a glória do Senhor encheu o lugar, ela é descrita como uma nuvem que assume toda aquela extensão por onde ela está passando. E além de estar cheia daquela nuvem, há um resplandecente muito grande, porque não se consegue ver a imagem do Senhor. Ela é vista apenas como uma nuvem que enche o espaço e um resplandecer. E ali sabe-se que há Deus. Então ouvi uma voz que foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus monumentos, pondo o seu limiar junto ao meu limiar, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu os consumi na minha ira. Agora, lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Por isso que aqui mostra que neste novo templo o Senhor vai reinar. E por isso que Israel deve construir este novo templo. Mas por isso também que o Senhor fará vir à sepultura esses reinos de Gog e demais reinos que se levantarem contra o povo do Senhor, porque este povo ajudou Israel a se prostituir. Ele ajudou com que o nome do Senhor fosse profanado. E por isso o Senhor fez com que eles fossem eliminados da face da terra. E aí o Senhor voltará novamente a ter um relacionamento direto com o homem. Quando nos faz essa narrativa, nos lembra que a profecia como foi dita, a visão como foi dita na live anterior, que era uma previsão futura, que muitos acham que isso acontecerá no período pré-tribulação, outros acham que será no período da volta do Senhor Jesus. Fato é que aqui mostra que quando isso acontecer, o nome do Senhor será glorificado, e todo homem que faz mal ao nome do Senhor, este será desfeito.
Aí o Senhor vai falar sobre o altar dos holocaustos, que será construído naquele novo templo. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo, envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram. Faz-lhe saber a planta desta casa e o seu arranjo, e as suas saídas e as suas entradas, e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isto na sua presença, para que observem todas as suas instruções e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. Sobre o cimo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. E é em cima do monte que Israel está ali narrado que Israel estava firmado como cidade. Então, é sobre aquele monte que eles terão que construir esse templo que o Senhor deu a visão e mandou que Ezequiel anotasse à frente do povo. E diz a respeito da consagração desse altar que será levantado. E o Senhor me disse: filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas determinações do altar, no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocausto e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadoque, que se chegam a mim, diz o Senhor Deus, para que me sirvam, darás um novilho para oferta pelo pecado. Tomarás do seu sangue e o porás sobre os 4 chifres do altar e nos 4 cantos da fiada e na borda ao redor. Assim farás a purificação e a expiação do pecado. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa, para isso destinado fora do santuário. Então haverá 2 animais que serão sacrificados. Um será sacrificado, que é o novilho em oferta pelo pecado, para que Deus purifique. E o outro novilho será também tomado pela oferta do pecado, e esse deverá ser queimado no lugar da casa em que Deus designou, que é fora do santuário, um na parte de dentro e um na parte de fora. Assim falando apenas, fica difícil às vezes de vocês entenderem. Por isso que eu expus na live que eu vou deixar 3 links mostrando em desenho essas narrativas. Eu espero que vocês acessem e ouçam as narrativas. Não são longas, mas elas são de grande entendimento. E é muito melhor do que eu ficar aqui lendo apenas medidas de tamanhos de degrau, de escada, de altura de porta e dos desenhos que ali deveriam ter. Porque o fato de eu ler não significa que você possa ter entendido muito bem. Mas como ali eles já fizeram um desenho, você ouvindo a leitura que está sendo feita pelo narrador do desenho 3D, você aprende muito mais quão belo é o santuário que o Senhor deu a Ezequiel em visão. Santuário, templo, que deve ser construído pelo povo de Israel, como a casa em que o Senhor ali morará. Aguardo vocês para quando nós formos falar de Ezequiel 44, que já vai falar sobre a reforma no ministério do santuário, que não tem ali medidas específicas de elaboração do templo, mas
de como funcionará o santuário. Deus abençoe a cada um de vocês.